ainda tem muitas vidas a salvar e que Deus quer usar esse povo nesse lugar para impactar essa cidade, para que haja mudança de vida e que muitos possam chegar ao pleno conhecimento da verdade, assim como nós, que aqui estamos, que um dia ouvimos a palavra, demos crédito e por isso que hoje nós estamos aqui. Muitas classes de pessoas, podemos dizer assim, desde irmãos obreiros, enfim, aqueles que Deus foi chamando, capacitando, né, e hoje estão aqui para trabalhar na obra do Senhor. Para isso quero convidar o irmão presbítero, irmão, você, esqueci, Rosen, vai passar aqui, vai estar fazendo essa oração. Logo em seguida já o coral vai estar cantando um hino para a glória do nome de Jesus. E depois desse hino, quero convidar também o Desafio Jovem de Novo Hamburgo, vai estar passando aqui já cantando 2 hinos, depois que o coral cantar o primeiro hino. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus esta noite, também saudando o nosso pastor presidente. Deus abençoe em nome de Jesus e todos os obreiros. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma noite, Senhor Jesus, de quinta-feira, nós marcamos um encontro contigo, Senhor meu Deus. Senhor Jesus, venha falar conosco através da mensagem, Senhor Jesus. Pai amado, nós queremos neste instante movimentar, Senhor meu Deus, através da adoração, através do louvor, Senhor, pedindo que teu amado Espírito Santo, Senhor, venha trabalhar especialmente neste lugar, nesta noite, Senhor. Pai amado, nós levamos em oração todos os missionários, Senhor, que estão trabalhando a campo, Senhor, enfrentando dificuldades, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós lembramos de muitas almas, muitas vidas, Senhor, que estão perecendo, Senhor. Mas nós, Senhor Jesus, como ministros, Senhor, estamos aqui nesta noite, orando, Senhor meu Deus, e pedimos, Senhor, que nesta abertura deste congresso, Senhor, a tua presença se faça presente nesta noite, neste lugar, abençoando, Senhor, a todos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Saúde a toda a igreja na paz do Senhor, amém? E
Coral dos Gideões, Alpes do Vale, cumprimenta a igreja com A paz do Senhor!
Jesus! Glória a Deus! Quero convidar todos os irmãos a se colocar em pé, vamos estar fazendo leitura bíblica introdutória, que também é um tema do nosso congresso. O presbítero irmão João vai passar aqui, vai estar fazendo leitura. E esta mensagem maravilhosa que fala conosco, que é o tema do nosso congresso, irmão João. Depois do irmão João fazer a leitura, quero pedir para o irmão João Adidas, vai passar aqui, vai estar fazendo uma oração por todos os ofertantes, dizimistas e aqueles que cooperam para a obra missionária, para que Deus possa continuar abrindo as portas e nós possamos fazer missão além das fronteiras. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar na casa dele mais um dia. E para fazer uma leitura da palavra em Atos 16, versículo 31. Agradecer aqui por encontrar alguns conhecidos, aquele desafio aí. É sempre bom. E sempre como eu passo lá no desafio em Lidolfo Collor, eu digo para eles, eles são um campo missionário. Eles são um campo missionário. Talvez aqui nós estamos em poucos na igreja, mas nós temos aqui hoje para cultuar para eles. Porque eles precisam tomar uma posição com Cristo. Eu estou 5 anos lá no desafio dizendo, não saia daqui sem Jesus. Todos que saíram de lá sem Jesus não foram bem. Então a palavra para vocês. O Roque, que é sou padrinho de casamento dele, ele vai estar pregando hoje. Meu amigo, conheço há 22 anos, para 23. Então nós estamos aí. Poder dizer que com alegria que só Jesus é que tem a solução para os nossos problemas. Saiu quebrar um pouquinho o protocolo porque é necessário. Se eu não falar essas palavras aqui para vocês, ninguém vai falar. O Roque não vai ser que vai falar para vocês, e nem o Luiz que não conhece vocês. Eu sei que eu estou falando. Atos 16, 31 diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Amém? Toda a igreja está hoje na paz do Senhor. Oramos então, grande e eterno Deus, mais uma vez tendo a tua presença, Pai amado, te agradecendo ao Pai por essa oportunidade que está na tua casa uma vez mais. Foi um dia de trabalho cansado, mas temos aqui para agradecer pela nossa vida, pelo ar que nós respiramos, pela saúde, Pai. Agora abençoa esse culto, a continuação, dando graça, abençoa cada um que adentrou aqui nesta noite. Tu sabe, Pai, a necessidade de cada um, Pai. Agora abençoa quem vai ofertar, Pai. Vai dizimar para a tua obra, aquele que vai ofertar para a missão, Pai. Continua abençoando, Pai, aquele que faz a tua obra, Pai amado, para continuar agora a obra, Pai, do reino lá no campo missionário, Pai. E aquele porventura não tiver para ofertar, Pai, nesta noite, abra a janela do céu financeiramente para os teus servos, que eles possam ofertar para a tua obra, Pai, assim no nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, pode tomar. Glória a Deus. Nesse momento, nós vamos estar ouvindo um hino com a irmã que vai, também com toda a igreja. E logo em seguida, os irmãos que fazem a coleta das ofertas, dízimos, podem fazer esse trabalho. Lembrando, queridos, que esse trabalho, essa oferta de hoje, ela é especial para a obra missionária. Tudo que for angariado aqui nessa noite é para a obra de missão, para que possamos enviar mais missionários. Deixando bem claro também que ninguém é obrigado a cooperar, a ofertar, mas a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. É de livre e espontânea vontade. Mas se você fizer, Deus com certeza vai te abençoar, vai te acrescentar, porque eu sou uma prova viva disso. Saúde a igreja novamente na paz do Senhor, amém? O número 115 da nossa harpa cristã. Eu
quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. a minha gratidão a Deus por poder estar participando desse trabalho tão importante, o trabalho de missão, em especial o nosso pastor, que permitiu que nós pudéssemos estar também fazendo parte, juntamente com o irmão Valdo, o evangelista irmão Valdir e o presbítero irmão João, que estamos trabalhando nesse ano aí no trabalho de departamento de missão aqui da sede. Agradecer também a esposa do pastor, ao pastor, por permitir que nós possamos estar aqui, né? E tudo depende do apoio, do incentivo, enfim, da força que temos, não é verdade? E nós louvamos a Deus por isso, porque o nosso pastor tem sido um querido pastor, está ao nosso lado, tem apoiado esse trabalho, e em especial por ser do reino de Deus, é um trabalho que é para o reino de Deus, e Deus está na frente desse negócio. Deus está com todo apoio, com todo incentivo através do seu Espírito para que nós possamos desempenhar esse trabalho nessa última hora. Haja visto, queridos, que os sinais nos apontam que estamos nos últimos dias. E nós louvamos a Deus por isso, por estar
na frente desse trabalho. Agradecemos ao meu irmão Roque, que eu não conhecia, mas que aceitou o convite, não sei se do Dionésio, pastor Dionésio, e está aqui nos dando alegria, o privilégio de nós poder ouvir a palavra de Deus pela tua instrumentalidade, e nós estamos felizes nessa noite. Nesse momento, queridos, nós vamos estar ouvindo mais um hino pelo coral, e depois que o coral cantar, eu já quero passar para o pastor, que vai dar continuidade, e também vai falar, vai estar falando também sobre o almoço que vai ter no domingo, que é em prol desse trabalho de missão, e enfim, vai estar dando continuidade no culto. O coral, então, pode cantar mais um hino, e depois vai o pastor poder cantar. Amor,
querida igreja. Paz do Senhor, querida igreja. Aleluia. Nós estamos aqui na abertura do 34º Congresso de Missões. E esse 34º Congresso de Missões, eu tenho pedido a Jesus que Ele derrame de uma unção poderosa sobre sua igreja. E que não seja só mais um movimento, não seja só mais, quem sabe, o número de um congresso, mas que a manifestação do Espírito Santo de Deus esteja no meio dessa querida igreja. Esse é o diferencial da igreja, é a manifestação do Espírito Santo que se move, se movia, continua se movendo no meio da querida igreja do Senhor Jesus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Queridos irmãos, eu quero também proceder aqui às apresentações dos irmãos que estão conosco, mas primeiramente na pessoa do nosso irmão Luiz, por gentileza, evangelista Luiz, que também fica em pé, fica em pé, um guri novo aí, está cansado, mas é não, viu? O irmão Luiz, que é o nosso coordenador de missões aqui na sede, e junto com ele também os demais que trabalham na missão aqui junto, o irmão João, mas os irmãos que estão aqui também, onde é que estão os demais que estão aqui embaixo? Irmão Valdir, Deus abençoe aos nossos irmãos. É claro que tem muitos que não estão, quem sabe, com o nome dizendo que estão trabalhando, mas eles estão divulgando missões, viu? Eles estão falando de missões, porque tudo aquilo que você divulga, que você fala, ele vai crescer. Se você parar de divulgar o desafio, por exemplo, parou de divulgar o desafio, a tendência é diminuir. Agora, quando você começa a falar, lá o negócio está bom, Jesus está trabalhando, Jesus está agindo, aleluia, e você vai ver uma pessoa sofrendo, drogado lá, ele vai querer ir para onde? Aonde está Jesus, no meio do povo. Glórias a Deus. A igreja da mesma maneira, o povo só vai querer vir se Jesus estiver aqui no meio, se o Espírito Santo estiver no meio. Deus abençoe, muito obrigado aos nossos irmãos que estão sempre propagando o amor do Evangelho. Está conosco também o irmão pastor Roque Serpa, por gentileza, querido, fique em pé, está aqui, e também é o desafio que o senhor coordena, por gentileza, o desafio que ele está em pé também, aqui são eles, para glorificarem o nome de Jesus nesta noite. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo dessas pessoas, às vezes, que vêm lá de fora, machucados, sofridos, cada um tem uma história, né? Agora, o que eu acho lindo é que quando eles começam a adorar a Deus, eles começam a exaltar, eles começam a lembrar de onde Jesus me tirou. Porque alguém diz assim, não, mas eles fazem isso porque estão com problema, não, é porque eles lembram de onde Jesus me tirou, e me lavou no sangue, me deu direito de salvação. Muito obrigado, irmão Roque, muito obrigado, irmãos do desafio que estão aqui conosco. Também na pessoa do nosso querido João Adiles, nosso presidente de honra. Por gentileza, irmão João, fica em pé nesse momento, na pessoa do irmão João. Eu cumprimento todos os queridos companheiros que estão aqui na noite desse dia. Me permitam isso para me não alongar mais o nosso trabalho, porque o nosso tempo, o relógio corre muito. E nós estamos aqui, eu sei que não estamos em muitos, porque hoje nós estamos com 8 setores hoje com trabalho, ou pelo menos 7, né? O bairro das Rosas vai ter amanhã. Mas nós temos 7 setores hoje que está dando abertura no Congresso. Lembrando vocês que no sábado nós vamos ter o Congresso ali no Campo Grande, às 19h30, e também às 19 horas. E às 18h30 vai ser no domingo, lá no Campo Grande. Devido algumas, está ali, não está ainda ali, mas devido a alguma confrontação de agenda, deu um probleminha que esse carreteiro ia sair lá no Campo Grande.
mas havia uma agenda que o pastor Clóvis tinha agendado e não lembrou. E ele lembrou o outro que parece hoje de manhã, e aí o pastor Dionésio, que sabe também resolver os problemas, ele disse: não, vamos puxar para a sede então esse carreteiro que os irmãos vêm para cá na manhã missionária. Então a manhã missionária vai ser aqui na sede e o grande carreteiro vai ser aqui na sede também, tá bom? Então, para que esse carreteiro, irmãos? Uma, para os irmãos não irem para casa sem comer. Você sair daqui e é R$15, você não encontra comida em parte nenhuma por R$15, viu? Então você vai ter um prato não, carreteiro à vontade para comer, e você vai para casa já satisfeito. Não importa se terminar aqui meio-dia, se terminar, o pastor Dionésio quer terminar, nós queremos terminar. Eu disse para ele: o bom se terminasse 11 horas. Mas se 11h30 não tem nenhum problema, pode dar tempo de tomar um chimarrãozinho junto ali, e depois vem então o famoso carreteiro, viu? E a gente quer que vocês fiquem todos, que vocês deem um jeitinho de estarem conosco. Esse carreteiro ainda é para tirar uns realzinhos ali, para ajudar no Congresso de Missões, viu? Porque no domingo de manhã estará sendo lançado o projeto da base de missões no Paraguai. Aleluia! Eu estou muito emocionado, porque eu fui lá e voltamos felizes dessa viagem, pelo projeto que Deus nos deu, não hoje, não aqui em Estância Velha, nos deu há muito tempo atrás, e as coisas se desenrolaram aqui em Estância Velha, veio parar na nossa mão esse projeto, tudo uma coisa que Deus tem feito para glorificar o seu santo nome. Aleluia! Nós queremos então fazer menção também às filhas do irmão ali que estão presentes, filha e neta, né? Estão bem-vindas, viu? Deus abençoe os nossos irmãos que estão conosco aqui nesta noite, viu? Os demais são da casa, né? O pessoal do desafio é do mesmo desafio esse aqui também, né? Não é? Já é outro desafio, também são bem-vindos, viu? Estão sempre conosco aqui. Esses já são outros desafios. O Dádiva é nosso aqui, né? Está sempre com nós aqui e cantam, choram, dão aleluia junto de nós aqui e são uma bênção, viu? Deus abençoe vocês e nós contamos com vocês também para o final de semana, viu? Glórias a Deus, graças a Deus. Nós vamos nesse momento então ficar em pés nesse instante, e eu convido vocês para nós darmos um amém bem forte, e vamos deixar. Eu estou acelerando porque o relógio só vai avançando, né? Ele não para e nem pode parar. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus aqui em Atos dos Apóstolos, mas primeiramente nós vamos dar um amém bem forte de boas-vindas aos nossos irmãos. Eu vou pedir ao pastor Eduardo que dê um abraço do pastor Roque também, viu? Então, a igreja junto comigo, 1, 2, 3. Amém! Deus abençoe os nossos irmãos que está perto de alguém, dê um abraço aí também nele ou nela, diga que são bem-vindos em nome de Jesus. Glorificado é o santo nome daquele que vive e que reina para sempre. Glórias a Deus, glórias a Deus. Agora, abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 8, versículos de número 26 a seguir, que diz o texto da seguinte forma: glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus, aleluia. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo ou mor, de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Recorrendo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como podereis entender se alguém não me ensinar?
e rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te de quem diz o profeta, de si mesmo ou de algum outro? E então Filipe, abrindo a boca e começando essa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, eu já quero convidar nesse momento o pastor Roque, que vai passar aqui. Eu quero nesse instante, então, convidar o pastor Eduardo, que estará passando aqui orando pelo pastor Roque, e ele já estará ministrando a palavra de Deus. Agora eu quero fazer um pedido para você que veio no culto. Ore pelo servo de Deus, porque às vezes nós esperamos que saia tudo o que nós queremos saia de um homem, e nós ficamos às vezes esperando, só olhando. Você tem que dizer: Jesus, trabalha, fala comigo, eu abro meu coração, Deus continua falando comigo, então Deus vai trabalhar, vai agir na sua vida. O irmão vai estar aqui colocando um microfone para ele. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós chegamos uma vez mais na tua presença nesta noite. É a abertura desse congresso de missões, o Senhor, que é um Deus missionário, que deu aquilo que tinha de mais precioso no céu, enviou a terra para salvar a humanidade, o seu único Filho, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E depois, Senhor, quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, o Senhor enviou o Espírito Santo, o Consolador, para o Senhor Deus fazer-nos lembrar tudo aquilo quanto por Jesus nos foi falado. Que a tua presença esta noite, a tua glória que está nesse altar, ela venha, Senhor, impactar esta igreja, que o povo que está aqui esta noite, sinta a tua presença, seja renovado pelo teu Espírito, e possa sair daqui mais comprometido com missões, mais comprometido com as almas, mais comprometido, Senhor, com pregar o Evangelho. Pai, nos concede esta noite e fala aos nossos corações. É minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Nesta noite eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero saudar o pastor Valdir e agradecer a Deus pela honra do convite de estarmos aqui nessa noite ministrando a palavra de Deus. Pastor Dionésio nos fez o convite, é um amigo, e eu essa noite estava revendo aqui o pastor João Atiles, o nosso querido presbítero João, evangelista João, o querido Valdir, né?
e dizer que eu estou me sentindo em casa aqui, junto com os irmãos, amém? Deus seja louvado. Viemos com os nossos irmãos do Desafio Jovens Gideões, e os irmãos oram, jejum, quando a gente vai ministrar a palavra, e eles vêm ajudar também, glorificar o nome do Senhor e atrair a bênção de Deus. Também esse congresso de missão, temos certeza que o Espírito de Deus tem algo a trazer de novo para a igreja do Senhor aqui em Estância Velha. Parabéns, pastor Valmir. O senhor já está aí, acho que já há 2 para 3 anos? 2 anos? 2 para 3 anos já, né? E a gente tem ouvido bons comentários sobre o que Deus está fazendo através da instrumentalidade do pastor Valmir, da sua digna esposa e um santo ministério. Estamos ali em Canudos com o pastor Enilton, servindo a Deus e destacado no trabalho das casas de recuperação do Estado. Tive, por misericórdia de Deus, a oportunidade e o privilégio de ser vice-presidente do campo um período ali, mas nossa missão é recuperar vidas e estamos fazendo com muita alegria. Meus amados irmãos, sem delongas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, gostaria de deixar aqui uma palavra do coração de Deus para o coração da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo de número 9. Louvado seja Deus. Estive orando, buscando a Deus, fiz aqui um rascunhozinho de uma palavra em que o Espírito de Deus tem assentado no meu coração para compartilhar nessa noite. É a abertura do congresso, a abertura dos trabalhos, e nós entendemos que o início é uma preparação de Deus e o coração da igreja para aquilo que Ele tem para revelar. E essa noite foi esta palavra de Atos 16 e 9 que Deus tem falado ao meu coração, que diz assim: naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava. E a súplica deste homem dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. E a igreja pode dizer amém pela palavra? Amém! Podeis tomar vossos assentos, amados irmãos. A palavra de Deus nessa noite, Deus falou ao meu coração e trouxe-me um tema sobre o clamor missionário. E eu quero compartilhar com a base neste texto que fizemos leitura sobre o clamor missionário. E aqui eu encontro pelo menos 3 clamores missionários. O clamor dos perdidos, você pode responder para mim, dizendo assim, 1, 2, 3, o clamor dos perdidos. O segundo clamor, o clamor do inferno. Vamos lá, 1, 2, 3, o clamor do inferno. E o terceiro clamor, 1, 2, 3, o clamor no céu. Amém? Clamor missionário, o clamor dos perdidos, clamor do inferno e o clamor do céu. Meus amados irmãos, nós somos frutos de missões. Nós sabemos que se estamos aqui nessa noite, se estamos com o nosso nome escrito no livro da vida, foi porque Jesus tocou no coração de Daniel Berg, Gunnar Winger, para eles deixarem sua cidade, seu país, seu conforto, para virem à nossa nação brasileira pregar o Evangelho de Cristo. E nós sabemos as dificuldades que eles enfrentaram. Pastor Valmir, o senhor que também acompanha a história da nossa igreja, uma história muito linda. Enquanto um estudava o idioma português, o outro trabalhava para poder se alimentar, para poder trazer a manutenção, a subsistência da vida desses missionários. E nós encontramos então que a obra de Deus sempre foi uma batalha espiritual, sempre foi com dificuldade. Mas esses homens, eles não mediram esforço. Eles então pregavam a palavra de Deus com ousadia, orando, jejuando, e Jesus fazendo milagres, né? Hoje nós temos Bíblias extraordinárias de estudo, cursos teológicos. Hoje nós temos
um aparato extraordinário, mas eles, na época, a mensagem deles era uma mensagem simples, né? Que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo e breve nos levará para o céu, amém? Então, uma mensagem simples, e foi essa mensagem que foi incendiando o coração dos brasileiros, e Jesus foi batizando no Espírito Santo, e a igreja foi avançando, de maneiras que nós estamos aqui, cada um tem a sua história, e eu vim da cidade, do município de Nonoai, e vim na carroceria de um caminhão Mercedes, de uma família muito pobre, 8 irmãos, e viemos em busca de oportunidade em Novo Hamburgo. Eles vieram na frente, e então um quadro difícil, uma família sem Deus, e temos um problema genético da família de alcoólatras, muitos morreram de homicídio por homicídio, e tantas tragédias na família. Tenho lembranças da minha mãe desmaiada pelas brigas de casa, né? Um problema grave. Mas, meus irmãos, em 27 de novembro de 93, eu também dono de bar, também tinha me tornado um alcoólatra, mas fazendo uma reflexão com 23 anos, digo, isso eu não quero para mim. Eu quero uma mudança de vida, eu quero algo diferente. E foi que um moço que passou pelo desafio, que era meu cliente, meu freguês no bar, ele vinha ali, agora não bebia mais, não jogava, vinha, tomava refrigerante e ia embora. E ali ele me inspirou, então, a buscar ajuda, aonde eu fui para o Desafio Jovem, ali em Três Coroas, e ali pelas 4 da tarde, dobrei meu joelho e aceitei Jesus como Salvador nesse dia 27 de novembro de 93. E a partir dali o Evangelho entrou na minha vida e entrou na minha família, meus irmãos. E Jesus foi salvando, salvou meu pai, minha mãe, salvou minhas irmãs, meus irmãos. Falta apenas o mais velho para nós batizar nas águas. Os demais todos foram salvos e alguns já partiram, meu pai e minha mãe, mas adorando a Jesus com o nome escrito no livro da vida. Você pode glorificar a Deus pela obra missionária? Então nós entendemos a dimensão, pastor Valmir, da obra missionária. A dimensão que foi tomando a obra de Deus. E as igrejas hoje crescendo, realizando congressos de conscientização missionária, Moisés. E nós sabemos da importância disso, de nós sair de um culto como esse, com o coração mais aceso, com a chama mais acesa, por nós fazer missão. E nós entendemos, meus amados irmãos, que os dias estão se abreviando, nós estamos vendo que está acontecendo algumas coisas que nos deixam intrigados. E o texto que eu fiz leitura aqui, nós encontramos este clamor, que é o clamor dos perdidos. Os perdidos estão clamando por salvação. E nós temos então hoje um aparato de obreiros preparados. Nossos cultos sempre temos vários obreiros. Eu estou aqui testemunhando, deixando uma palavra, mas temos sim obreiros com formação, obreiros com capacidade extraordinária de ministrar a palavra de Deus. Mas existem povos, nações autoritárias, países comunistas que o Evangelho ainda não penetrou ainda, ou se entrou, está com muita limitação. E nós sabemos que vidas de missionários estão sendo ceifadas dia após dia. Por quê? Porque as retaliações de Satanás tem sido grande. E nós olhando para esta palavra, nós encontramos Paulo ouvindo e recebendo uma revelação de Deus, onde deveria ele estabelecer uma obra missionária, onde deveria ele plantar uma igreja missionária. Porque, pastor Valmir, eu estava fazendo uma reflexão que nós estamos num campo de batalha deste mundo enquanto estivermos aqui, e nós sabemos que neste contexto, deste campo de batalha, nós vamos encontrar então muitos desperdícios, muitas pessoas fazendo coisas que Deus não mandou fazer, ou indo para lugares que Deus não mandou ir. E eu estava comparando as estratégias de guerra, que aproximadamente 100 anos atrás, 80 anos atrás, eu estava lendo algo de um artigo que dizia que os países, quando entravam em guerra, eles gastavam às vezes 80 mísseis, 100 mísseis
para acertar um alvo. Então os irmãos vejam que havia ali desperdício de recurso financeiro, desperdício de mão de obra, né? Havia desperdício de tempo e não acertava o alvo, querido irmão João. Mas passados-se os avanços da tecnologia, nós vamos encontrar que isso mudou. E hoje nós temos míssil que é capaz de percorrer 2.000 quilômetros de distância, com a possibilidade de errar o alvo por 20 a 30 centímetros apenas para errar o alvo. Os irmãos imaginam, não existe mais desperdício financeiro, não existe mais desperdício de tempo e nem de pessoas e mão de obra, porque estão muito assertivas. As tecnologias, elas nos oferecem esta outra realidade. Agora veja, pastor Valmir, como nós, como igreja, com os dons espirituais, com os ministérios, uma direção do Espírito Santo, se as tecnologias mudaram a realidade das guerras, como a obra missionária não poderá também ser mais assertiva. E eu vim aqui trazer uma palavra profética, que existe clamor dos perdidos, e que o Espírito de Deus nesse congresso de missão vai dar um direcionamento ao anjo da igreja, ao departamento de missão, para nós não desperdiçarmos mão de obra, nem recursos financeiros, mas sermos assertivos, plantarmos igreja aonde o Espírito Santo vai dirigir. Se é no Paraguai, ele vai confirmar. Já tem o homem certo, a família certa para evangelizar os irmãos guaranis, como temos aqui alguns irmãos também. Quantos entendem que Deus vai fazer isso nesse congresso? Levante a tua mão e adore ao Senhor. Glorificado seja Deus. Agora, quando lemos esta passagem bíblica, nós vamos encontrar um pouco antes, o apóstolo Paulo intentou, no capítulo 16 e 6 de Atos dos Apóstolos, pregar o evangelho em Bitínia. Bitínia era uma área geográfica que havia ali milhares de pessoas sedentas, precisando da salvação de Cristo. Agora eu fico intrigado porque o Espírito Santo impediu Paulo de implantar uma igreja em Bitínia. O texto diz assim, Atos 16 e 6, você pode ler: fui impedido pelo Espírito Santo de pregar em Bitínia. O Espírito Santo impediu Paulo de entrar em Bitínia, de plantar a igreja e de passar ali um período, seja de 2 ou 3 anos, que era o costume na época que o apóstolo tinha de ficar em determinadas regiões. O Espírito Santo impediu. Meus irmãos, nós podemos fazer uma reflexão. Talvez não era o momento, talvez não havia ainda uma preparação dos corações daquele povo. Então o Espírito Santo não autorizou Paulo a ir ali em Bitínia. Quer dizer então que o Espírito Santo é cuidadoso para nós não desperdiçar recurso, energia, nós não desperdiçarmos tempo aonde Deus não confirmar. Porque quando Deus não confirma, irmãos, é trabalho perdido, nós sofremos. Eu lembro-me que fui fazer uma visita e ali iniciamos então um projeto de uma possibilidade de montar um desafio jovem na área indígena. Eu estou há 30 anos nesta missão, iniciamos ali em São Sebastião do Caí, hoje temos 18 desafios jovens de Gideões no estado, são quase 600 acolhidos, homens, mulheres, mães gestantes, mães com bebê, temos uma unidade aqui em Montenegro, e temos gastado os nossos dias e inspirado outros jovens também a se doarem por esta obra de missões urbanas, mas também de missões transcultural, pois temos uma família, o irmão Alex se recuperou também, casou-se com a irmã Keila, tem um filhinho, estão ali em Bafatá, na África, estão ali ganhando os irmãos africanos para Jesus, glória a Deus, irmãos. E estamos construindo o templo, pastor Valmir, já estamos ali com as paredes do templo, já este mês que vem, já terminam as paredes, já vamos para o telhado, irmão João Adiles, né? Nós louvamos a Deus, porque a obra de Deus, ela se faz em comunhão, ela se faz em harmonia, ela se faz com pessoas que têm o coração
inclinado, porque uns oram, outros contribuem e outros vão fazer a obra de Deus. Eu tenho certeza que eu estou falando com um público aqui que ora por missões, outros contribuem, mas tem gente aqui que tem chamada para ir no campo missionário. E Deus vai mover o teu coração. Louvado seja Deus. E nós estamos, então, neste momento ali em Capinzal para iniciar o centro de recuperação. E eu saía às vezes de manhã, voltava de noite, e daqui um pouco precisei fazer uma defesa na FUNAI em Porto Alegre. Levei ali o Data Show, fizemos uma exposição sobre o trabalho de recuperação. E ali o cacique e os diretores da FUNAI não me autorizaram a iniciar o trabalho na área indígena. Muitos índios morrem diariamente por causa do alcoolismo, do HIV, da AIDS, de acidente automobilístico. Não pensem vocês que por estarem numa área indígena eles estão imunes, mas a droga tem entrado, o crack também. E eu gosto de coisas novas, de desafiar algumas coisas que ninguém faz, eu gosto de desbravar. E ali estava com esse intento, e a partir daquela exposição que fiz na FUNAI, o cacique e os diretores ali disseram que eu ia mudar a cultura dos índios, eles não estavam me autorizando, não autorizavam, e que eu podia arquivar o projeto, que não ia dar certo, né? E fui argumentar, voltei para casa triste, e eu orei à noite, fui descansar, e tive um sonho, pastor Valmir, que eu estava indo lá para Capinzal, para abrir o centro de recuperação, e eu estava indo com o meu veículo, e tinha chovido, e aquela estrada estava muito barrenta, e quando eu vi o carro deu um cavalinho de pau, eu fiquei de volta. E a terra era muito movediça, eu comecei a afundar. E quando eu comecei a afundar, eu apenas consegui escapar, sair de dentro do carro. Não pude tirar documento, não pude tirar nada. E quando eu saía, eu questionava, eu dizia, que prejuízo material, que prejuízo agora, para mim recuperar isso vai levar mais de 10 anos nesse processo judicial. E aí eu me acordei daquele sonho e entendi, irmãos, que o desejo do meu coração era levar o Evangelho dentro da área indígena, era implantar uma comunidade terapêutica, mas Deus sabia das intempéries que viria, prejuízos material, nós íamos enfrentar turbulência, e Deus nos privou, Deus nos preservou desse desperdício financeiro, de desgastes e de gastos desnecessários, e impediu de nós colocar um centro de recuperação. E na outra semana, então, recebo uma ligação de um prefeito de uma cidade próxima, e ele estava abrindo uma porta, e em questão de 60 dias, nós estávamos montando um desafio jovem numa cidade do interior, e hoje tem mais de 30 lá recebendo Jesus como Salvador, e glorificando o nome do Senhor. Você pode dar mais um glória para o Senhor? Feche os teus olhos um instante, levante a mão direita para o céu. O Espírito Santo de Deus, Ele não vai deixar, pastor Valmir, o Senhor desperdiçar recurso, Ele não vai deixar o Senhor desperdiçar mão de obra, homem chamado, Ele vai conduzir a obra missionária. Se você pode dar um glória, glorifique o Senhor. Louvado seja Deus. Então nós encontramos que Deus é o Deus das missões. Ele conduz a obra. Quando nós buscamos, quando nós oramos e buscamos a direção dele, ele não deixa nós sair da direção do Espírito Santo. E eu encontro aqui então o Espírito Santo impedindo Paulo de ir para Tessalônica, de ir para Bitínia. E agora em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 2,18, diz a Bíblia que ele estava preparado para pregar o Evangelho em Tessalônica, e foi impedido por Satanás. Satanás não o impediu. Você pode conferir na tua Bíblia, 1 Tessalonicenses 2,18. Satanás o impediu. Em Bitínia foi o Espírito Santo, mas em Tessalônica foi um embate travado com Satanás, e ele diz assim: Satanás nos impediu por 2 vezes de irmos a Tessalônica pregar o Evangelho. Meus amados irmãos, o que nós podemos entender na nossa limitação? Nós podemos entender, meus irmãos, que existe cidades, existem países que há uma potestade maligna tão terrível, e uma legalidade das pessoas que ali estão, em que para nós entrar pregar o Evangelho, nós precisamos colocar o exército de Deus em jejum, em oração, para dissipar as potestades malignas, para nós poder abrir
porta celestial, os demônios serem amarrados, repreendidos, e o Evangelho poder entrar ali e arrebatar aquelas vidas das garras de Satanás. Então entendo que é uma batalha espiritual. E quando nós olhamos para o que está acontecendo nos nossos dias, nós tivemos agora este mês várias perdas, né, pastor Valmir, que nos deixa intrigado. Pastor jovem ali de Pelotas, né, 50 e tantos anos, né, que partiu para a eternidade. O pastor Joel Ramon ali também de Candiota, o pastor ainda com a idade de caminhar, de correr ainda e pregar o Evangelho, também partiu. Nosso missionário ali da nossa igreja de Canudos, nosso missionário Leandro, estivemos ali na obra do Paraguai. Nós temos 3 irmãos do Paraguai que já são monitores aqui. O Rodrigo já está há quase 2 anos, levante a mão, o Rodrigo. Jesus salvou através dos missionários, daqui estava o Christian está aqui, o irmão Samuel não veio hoje, mas os irmãos estão batizados nas águas, estão fazendo a obra de Deus, fruto da obra missionária do Paraguai. E eles vieram, e um dos irmãos veio a viagem inteira numa grande batalha espiritual, querendo até se jogar debaixo de um carro, mas Jesus trouxe nas batalhas espirituais, deu vitória, e os irmãos estão adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então a obra missionária é batalha espiritual. E o nosso missionário Leandro, 35 anos de idade, querido irmão Eduardo, 35 anos de idade, e ele partiu então prematuro no olhar humano natural, partiu novo, mas nós sabemos que ele deixou um legado. Mas eu entendo que nós estamos vivendo dias como igreja e nossa liderança pastoral, ministerial, nós precisamos entender que está acontecendo uma investida do reino de Satanás, e muitos soldados têm tombado no campo de batalha. Eu me lembro que eu vinha de São João Batista, onde ministrei no sábado à noite, em uma ocasião, e passando 8 quilômetros ali de Florianópolis, com a minha esposa do lado, meu sogro e minha sogra e um sobrinho, e ali então, ao encontrar 2 carretas, numa velocidade ali dos 90 ou 100 por hora, eu apenas vi uma sombra que veio em minha direção, e foi o quanto eu clamei pelo sangue de Jesus, e agachei a minha cabeça, e cortou a minha cabeça, e atravessou o para-brisa, o vidro traseiro, e foi, meu sogro encontrou a quase 80 metros de distância, estava ali um pedaço de mola, afiado como uma navalha, aquilo como um tiro de canhão, veio em nossa direção. Mas à noite, no sábado, eu tinha pregado sobre o poder do sangue de Jesus, e a marca do sangue do Cordeiro no umbral das portas dos hebreus impediu o destruidor de atingir as vidas. E então eu não sabia que estava pregando para mim mesmo, e ali, irmãos, uma graça de Deus naquele culto. Mas no outro dia, então, o inimigo armou aquele laço para destruir a minha vida, mas passou por cima, o livramento veio, e eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus e o livramento dos céus aqui. Para alguém, levante a mão direita para o céu. Eu profetizo sobre a tua vida livramento, sobre a tua família livramento, sobre a missão dessa igreja livramento de Deus. Tome posse e glorifique o nome de Jesus. Oh, a glória de Deus está aqui nesta palavra. Há um clamor dos perdidos, mas nós precisamos discernir aonde o Espírito Santo não autoriza nós ir, aonde Satanás está resistindo. Nós precisamos estar jejuando, orando, para que Deus nos abra a porta. E aqui nós vamos encontrar que Paulo, nessa batalha, o Espírito impede de ir para Bitínia, Satanás impede dele ir para Tessalônica, e agora ele continua orando, ele continua buscando a Deus. E em Atos 16:9 nós vamos encontrar assim, que ele tem uma visão de noite, e à noite, naquela visão, Deus mostra para ele um varão macedônico, e esse varão de branco, ele acenava e clamava, como o título é o clamor dos perdidos. Ele clamava e dizia: Paulo, passe a Macedônia e vem plantar uma igreja.
passe a Macedônia e venha falar de Jesus para o nosso povo. Passe a Macedônia e nos ajude. E Paulo diz a Bíblia que ele entendeu que o Espírito Santo estava autorizando eles a ir para a Macedônia, a ir ali implantar o ministério, implantar uma igreja. É assim no reino de Deus, meus irmãos. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, Deus é poderoso para dirigir o alvo certo. O míssil teleguiado é a igreja de Cristo e os projetos missionários estão clamando. Deus dá um amém, abre a porta e o Espírito Santo confirma o pastor e levanta o homem chamado, a família chamado, e vão para a obra que o Senhor está determinando. Quantos estão entendendo a palavra de Deus essa noite? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Esta quinta-feira é uma quinta-feira de preparação dos corações para aquilo que Deus estará fazendo na continuação. Agora veja então, se encontramos aqui o clamor dos perdidos, nós encontramos também o clamor no inferno. Como assim o clamor no inferno? Ele está lá em Lucas 16 e 27. Nós vamos encontrar a parábola do rico e do Lázaro. O rico soberbo, nariz empinado, e o Lázaro pobre, mas salvo. E o rico dava das migalhas que sobrava na sua mesa para Lázaro. Mas chegou um dia em que o rico foi parar no inferno e o Lázaro no paraíso, e agora inverteu as coisas. O que comia migalha agora estava ali num lugar extraordinário, e o rico que desperdiçava, ensoberbecido, agora pedia para este que comia suas migalhas, pelo menos refrescar a língua dele, que ele estava atormentado. Meus irmãos, nós sabemos que vamos pregar o Evangelho, muitas pessoas não acreditam, muitos escarnecem, muitos zombam de nós, mas vamos continuar anunciando a Jesus. Não vamos nos intimidar, não vamos parar por esses soldados que tombaram na batalha, por aqueles que muitas vezes murmuram. Vamos continuar pregando o Evangelho de Cristo. Um dia nós vamos glorificar a Deus, vamos estar num lugar abençoado, e essas pessoas que rejeitaram a pregação do Evangelho vão estar arrependidos, mas será tarde. E esse clamor no inferno, o rico dizia: Pai Abraão, manda Lázaro que refresque pelo menos a minha língua. E aqui ele segue clamando, ele segue insistindo, e ele diz assim: permita, Pai Abraão, que eu vá anunciar aos meus irmãos, pois tenho 6 irmãos. Se o Senhor permitir, eu vou anunciar para eles que existe esse lugar terrível, esse lugar de tormento. Mas a voz de Deus ecoou, dizendo: há um grande abismo, quem está lá no tormento da chama não pode mais sair de lá. Quem está no paraíso não pode passar a ajudar quem está atormentado pela chama. Meus amados irmãos, nos dá temor quando nós estudamos a palavra de Deus, e nós vamos encontrar aqui o desejo deste homem fazer missão. Estava agora lá no inferno, ele estava agora com aquele sentimento missionário, mas não dava mais tempo. É uma palavra de advertência para mim e para você, querido irmão. Se nós temos tempo de fazer a obra de Deus, vamos fazer enquanto temos tempo, porque muitos já estão no inferno, querendo fazer missão, querendo evangelizar, mas não pode mais, porque de lá ninguém mais sai. Então eu e você temos a oportunidade. Vamos fazer a obra missionária. Glorificado seja Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: há um clamor dos perdidos e há um clamor no inferno. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos encontrar este clamor dos céus. E este clamor do céu aqui, nós encontramos na vida do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele era profeta. O rei Uzias era um rei leproso, era da linhagem familiar, e era uma referência para Isaías. E nós vamos encontrar então, meus irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 6, nós vamos encontrar Isaías. Ele estava sempre apontando com o seu dedo, dizendo: ai da nação, ai daqueles que se levantam para se embriagar. E ele sempre encontrava defeito nos outros. Meus irmãos, ele já era profeta? Sim, ele já era profeta, mas ele tinha esse problema, pastor Valmir, da murmuração. E nos nossos dias, eu acredito que aqui em Estância Velha não tem, né? Mas nós temos ali para Novo Hamburgo essa dificuldade. Nós encontramos alguém, às vezes, que não faz a obra,
mas gosta de encontrar defeito em quem estão investindo. Olha o desperdício, olha isso e mais aquilo. A murmuração entristece o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, Isaías era um murmurador, mas daqui um pouco acontece que a Bíblia diz que o rei Uzias morreu o rei Uzias, que era uma referência para ele. E a Bíblia diz que logo em seguida, então, após a morte do rei Uzias, Deus elevou o nível de comunhão, querido pastor Valdir, a outra dimensão do profeta Isaías, porque ele contempla agora o trono de Deus. E a Bíblia diz que um anjo sai do altar de Deus com uma brasa, toca nos lábios do profeta. E ali, ao tocar nos lábios do profeta, o profeta, com a visão, ele olha para dentro de si e diz assim: ai de mim, porque eu vou perecendo. Até então ele achava defeito nos outros. Ai da nação, ai do fulano. Mas agora ele tem um encontro com Deus e ele diz assim: ai de mim, porque eu vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o anjo toca, apaga a iniquidade dele, santifica os lábios dele, e daqui um pouco então, no capítulo 6, o versículo 8, há um clamor que vem do céu, e Deus diz assim: a quem eu vou enviar? E quem há de ir por nós? E o profeta agora estava forjado por Deus, arrependido dos seus pecados, mudou aquele espírito de acusação e de murmuração, e ele diz assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Bendito seja Deus. O clamor dos perdidos, o clamor do inferno e o clamor dos céus. E esse clamor do céu, meus amados irmãos, Deus está contemplando as nações. Deus sabe exatamente a hora que a trombeta vai soar. E eu não tenho dúvida que tudo está preparado. E nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Não importa o que aconteceu na nossa história, nós sabemos que quando Deus perdoa, Deus pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e se esquece dele. E quando Deus perdoa, nós estamos aptos a dizer para Deus: a minha vida foi usada para o mal por muitos anos, agora eu quero usar 100 vezes mais, 500 vezes mais, 1000 vezes mais para pregar o Evangelho, para arrebatar os pecadores das trevas e levá-los para a luz. Glorificado seja Deus. Queria convidar a igreja para nós colocar de pé nessa noite. Quero deixar esta palavra de conscientização missionária neste primeiro culto, esse primeiro culto que nós estamos iniciando nesta quinta-feira. E aqui coube a mim a responsabilidade de trazer esta palavra. Eu queria pedir ao pastor, se o pastor permite eu fazer um convite aqui para alguém que deseja colocar a sua vida nas mãos de Deus. Talvez você está nesse primeiro dia de congresso, veio aqui com uma expectativa, mas eu orei a Deus e eu entendi, meus irmãos, que esse primeiro culto, o Espírito Santo quer nos conscientizar, porque há um clamor que vem do céu, um clamor que está ecoando no inferno, pessoas querendo fazer a obra, mas já não podem mais. Por quê? Porque acabou o seu tempo. E quando acaba o nosso tempo, meus irmãos, não adianta, não tem negociação. Nós precisamos aproveitar, fazer aquilo que Deus tem para nós fazer enquanto temos fôlego de vida. Muitos já não conseguem mais, mas eu e você estamos aqui podendo dizer sim para o nosso Deus e dizer: estamos à tua disposição, Senhor. Louvado seja Deus. Então eu quero abrir esse convite aqui. Nós estamos vivendo dias em que a população brasileira aponta as estatísticas que está envelhecendo. Então nós temos aqui um campo missionário que é evangelizar os nossos idosos, pessoas que precisam de Jesus. E nós temos então feito esse esforço para atingir também essa população da terceira idade, pessoas sem Jesus. Então há um campo missionário, mas nos preocupa. Esta semana eu estava acompanhando uma estatística, pastor Valmir, que apontava que aumentou 15% o índice de óbitos de crianças de 0 a 4 anos de idade. Nós sabemos que a nossa nação brasileira, ela vive um caos espiritual, porque as nossas autoridades, infelizmente, estão comprometidas com as trevas. E nós sabemos que o Deus que destrói as crianças, no Antigo Testamento, era o Deus Moloque, né?
crianças eram sacrificadas. O decreto ali do faraó para matar os meninos de 2 anos para baixo. O decreto de Herodes também para matar os meninos de 2 anos para baixo. Moisés e Jesus estavam nascendo grandes liderança, e nós sabemos que quando há um ataque contra as crianças, é porque o diabo sabe, irmãos, que está nascendo uma geração de crianças, que no amanhã vão ser pregadores, profetas, professores, autoridades governantes. Então nós precisamos orar e repreender esses demônios da nação brasileira, do nosso estado, e declarar que as nossas crianças são do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E a própria ali, as parteiras tinha uma ordem de Faraó para matar os meninos antes deles nascerem, mas elas atendiam o conselho de Deus, e quando elas iam então para o trabalho de parto, elas faziam de tudo para que as crianças nascessem, e elas levaram então para Faraó a notícia: quando nós chegamos, os meninos já nasceram, não tem o que nós fazer. Então, meus irmãos, a Bíblia diz então que Deus se agraciou tanto das parteiras, que aquelas que eram estéreis não podiam gerar filhos, agora pelo trabalho que elas faziam em estar ajudando a nascer mais bebês, pelo trabalho que elas realizavam, Deus abençoou, curou a madre, a esterilidade delas foram curadas, e elas passaram a gerar filhos. Enquanto o faraó queria destruir filhos, Deus prosperava e nascia mais filho. Eu profetizo uma geração de filhos espirituais, de novos convertidos nessa igreja. A esterilidade o Senhor vai curar, pastor Valmir, e Ele vai levantar aqui obreiros cheios da graça, que vão voltar a chorar pelos meninos em Cristo, que vão voltar a se quebrantar pelas almas. Levante as duas mãos para o céu. Oh glória, as parteiras de Faraó vão mudar. Oh aleluia. Talvez o diabo queira estar tentando para você tirar algum do caminho de Deus, mas Deus vai te levantar para você ser uma parteira de Deus, para estar gerando, para estar ajudando a nascer mais filhos espirituais, e essa igreja vai crescer, e o pastor Valmir vai ampliar esse templo, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Eu recebo uma palavra do céu para o Senhor, pastor Valmir, e eu vou liberar esta palavra profética que o Senhor me manda eu te entregar, para você firmar as estacas da tua tenda, porque o Senhor vai te acrescentar povos à direita, e vai te acrescentar povos à esquerda. Te diz o Espírito do Senhor. Levante a tua mão e adore. Se você é batizado no Espírito Santo, receba a renovação espiritual. Deus está passando e está curando as parteiras estéreis para começar a gerar fruto. Obreiros que passam o ano e não ganham a alma para Jesus. Meus irmãos, não podiam subir nesse altar pregar a palavra, mas eu creio que Deus estará curando esterilidade. Adore ao Senhor por mais meio minutinho. Eu sinto que desce uma renovação do céu aqui, nesta abertura de congresso. Um clamor no céu, um clamor no inferno, e um clamor dos perdidos, dizendo: vem nos ajudar, vem orar por nós, vem contribuir o que tu estás fazendo com o dom que eu te dei. Diz o Espírito Santo: desperta o dom que há em ti. Eu estou recebendo da parte do céu aqui uma unção poderosa e profética. Bendito seja Deus. E a igreja continua intercedendo e orando, porque a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Este avivamento do tempo do fim, antes da volta de Jesus, será um avivamento extraordinário. Deus vai voltar a fazer maravilha, porque Jesus não mudou, o Evangelho não mudou. Somos nós que não queremos pagar o preço, mas Jesus me chama você a voltar a jejuar, a voltar a chorar, a voltar a gemer pelas almas, e Deus vai continuar fazendo obras extraordinárias. Glorificado seja Deus. Eu sinto que a glória de Deus está aqui. Às vezes nós estamos entristecidos, mas nós sabemos, meus irmãos, que Deus Ele está contando conosco. E eu quero abrir esse convite. Quem deseja essa noite passar aqui à frente e nós fazer juntos uma oração, nós estamos orando juntos para que o Espírito de Deus venha mover as nossas vidas, venha nos ajudar, para que Deus venha orientar o pastor Valmir, para ele não errar o alvo.
não desperdiçar recurso, não desperdiçar mão de obra, não desperdiçar tempo da vida de obreiro, mas que Deus venha iluminar e Ele vai implantar igreja nas cidades, nos países que Deus autorizar, e a obra vai ser extraordinária, para a glória do nome do Senhor. O Espírito diz para Paulo: e me tira, eu não quero, Paulo. Lá em Tessalônica, Satanás foi uma batalha tão grande, mas aquele povo estava tão amarrado pelas trevas, de forma deliberada, e Paulo talvez faltou um apoio, um exército de intercessão e de jejum, para desfazer as cadeias de Satanás, para poder abrir o céu e ele entrar ali, como temos tal de janela 10x40, que não entra missionário, se entrar morre. Então, meus irmãos, nós precisamos orar, e Deus vai quebrar as cadeias desses países pela oração da igreja, e o Brasil vai evangelizar as nações. Aleluia, e eu e você estamos dentro dessa promessa. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. O Espírito Santo traz aqui um clamor. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo esse clamor. Oh, aleluia. Se você desejar passar aqui à frente, para que esse clamor possa ser materializado, aleluia, o Senhor possa te dar dons, o Senhor possa marcar a tua chamada, passe aqui à frente. É o primeiro dia, mas é um dia abençoado em que o Senhor preparou. Glória a Deus. Quem deseja passar aqui à frente? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem mais alguém que deseja passar aqui à frente? O Espírito de Deus está andando aqui por Estância Velha. Glória a Deus. Ele está passando por casas aqui nas madrugadas. Eu estava entristecido um dia, pastor Valmir, e a gente às vezes passa por desertos, e às vezes incompreensões, batalhas espirituais, escassez, e estava muita chuvarada naquele dia, naquela noite, e 3 horas da manhã fui despertado para orar, e eu estou na minha salinha de oração, e era uma chuva torrencial, irmão João, e daqui um pouco eu ouvi uma pequena lá nos fundos, uma batidinha de palma, e eu abri a escureta da porta, dei uma olhada, tinha um jovem, e ele gritava e dizia: pastor, me socorre, pastor, me socorre. E como a gente tem essa lida lá, já há 3 décadas, eu fui lá e perguntei para ele o que ele estava, o que se passava. Ele: estou há 3 dias na boca aqui usando droga, estou com fome, estou com sede, pediu comida, pediu água, trouxe, orei por ele, para ele aceitar Jesus. E aí, liguei para os irmãos vir buscar ele para internar, 3 para as 4 da madrugada, pastor João diz. E enquanto os irmãos chegavam, eu fui conversando com ele, disse: mas da onde você me conhece? E ele disse: pastor, eu não lhe conheço, nunca lhe vi. Eu estava passando na frente da sua casa aqui, e com essa chuva torrencial, e eu ouvi uma voz audível, que dizia assim para mim: bate palma e pede socorro para o pastor. E assim eu fiz. Aliás, eu olhei, não enxerguei ninguém, continuei, e quando eu caminhei 2 passos, a voz veio mais alta e disse assim: bate palma e pede socorro para o pastor. E foi isso que eu cheguei aqui no portão da sua casa, batendo palma e pedindo socorro. Meus amados irmãos, eu disse: Deus tem um projeto na tua vida. Ele foi para o desafio, mas eu voltei a orar, pastor Valmir, e aquilo ali, voltei a orar, e entendi que Deus usou aquele jovem para falar comigo, para ministrar na minha vida. Porque nós achamos que para Deus falar, o camarada tem que estar 50, 60 dias de jejum e de oração. E o Espírito de Deus falou para um jovem que estava usando droga. Porque o amor de Deus nós não conseguimos compreender. O amor de Deus pelas pessoas, não importa o estado que se encontre, nós não conseguimos compreender. Deus falou para aquele jovem, 3 dias no uso de droga, e falou com ele que ali, naquele endereço, tinha um pastor, estava orando, ia socorrê-lo. Louvado seja Deus. Quantas vezes o Espírito Santo passa na tua casa, para ver se você ainda tem aquele hábito, ou restaura aquele hábito de orar ao Senhor na madrugada pelos perdidos. Hoje você está ouvindo um clamor do céu, dizendo: volte a orar na madrugada, volte a sacrificar na madrugada, porque eu vou te levantar, e
e as promessas que eu fiz na tua vida estão de pé e vão se cumprir, diz o Espírito do Senhor para alguém aqui essa noite. Vai adorando, vai clamando e vai adorando essa noite. Eu sinto uma presença, aleluia, de Deus aqui nessa noite. O Senhor está clamando o clamor do céu, aleluia, para um profeta que só sabia murmurar, um profeta que só sabia apontar o dedo, mas quando ele vê o Senhor, quando o anjo toca com a brasa nos seus lábios, ele diz: eu também sou pecador, eu vou sair dessa zona de acusação, de estar apontando o dedo nos defeitos das pessoas, e eu vou dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, louvado seja Deus. Nós vamos orar nessa hora, são só esses que nós vamos orar. Se o pastor Valdir tiver o desejo aí de encaminhar algum obreiro para estar impondo as mãos, quero me deixar à vontade e nós vamos orar. Os irmãos que estão aí no banco, levantem as mãos para cá. É um culto de conscientização missionária. Jesus está na casa, a palavra foi ministrada essa noite, aleluia. Há um clamor do céu, a quem vou enviar? Há um clamor do inferno, de quem está lá e não consegue fazer mais nada, mas há um clamor dos perdidos dizendo: vem plantar a igreja aqui na minha cidade, vem plantar a igreja aqui no meu país, e essa igreja missionária vai ouvir o clamor missionário nosso Deus e nosso Pai. Nós oramos no nome de Jesus, nós intercedemos no nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo no nome de Jesus, nós reconhecemos, Senhor, aleluia, que estamos aqui porque somos frutos da obra missionária, estamos aqui, Senhor, porque somos fruto de homens que saíram da sua pátria, da sua terra, que renunciaram os confortos para vir do Brasil anunciar o Evangelho, e nós estamos aqui dizendo: conta com nós, Jesus, conta comigo, Jesus, conta com o teu servo, Jesus, conta com o pastor Valdir, Jesus, conta com esse ministério, Jesus, conta com essas famílias, Jesus, Estância Velha, conta com a família de Canudos, ali na floresta, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, conta com a igreja brasileira. Eis-nos aqui, Senhor, nós fomos usados para fazer tanta maldade, Pai, mas agora, Pai, queremos ser usados para levar esse Evangelho poderoso. Renova esses jovens, Pai, marque suas irmãs, marque esses irmãos no poder de Deus, em nome de Jesus. Receba o clamor de Deus no teu coração, receba o clamor de Deus na tua alma, receba no nome soberano de Jesus, receba o clamor de Deus, receba a voz de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade eu repreendo pelo poder do teu nome. Se você não tem Jesus, abre o coração e entregue a tua vida para Jesus. Antes de voltar para o teu banco, dê um abraço no teu irmão e diga assim: ouça o seu clamor que vem do céu para a tua vida. Faça isso, irmão, faça isso por gentileza. Dê um abraço nesse irmão e diga: ouça o clamor do céu para a tua vida. Em nome de Jesus. Para sempre. Tome os vossos assentos. Deus tem falado poderosamente conosco. Nós vamos agora pedir licença para vocês. O Cris já está ali. Ele vai mostrar algumas fotos em que a obra missionária está fazendo missões. Missionários venezuelanos estão cantando, estão pregando. Está sem som, né? Que eles acham que não tem o sistema sonoro. Glorificado é o nome de Jesus. Esta é a Venezuela que você está ajudando. Estão aí os nossos irmãos com algumas brincadeiras também para mostrar como que se faz para arrancar alguém de lá do mundo, né? Remédio que está sendo levado lá também para os nossos irmãos na Venezuela. Né?
Glória a Jesus. Aleluia. Após o culto, uma sopa missionária lá também, viu? Não é só, para vocês entenderem, que não é só pregar para eles, tem que dar comida também, viu? Tem mais alguma coisa ainda? Vamos ver? Mais à frente aí. Continua a Venezuela, lá não temos. Aí eu acho que é Cuba, né? Aí é Cuba. Glória a Deus. É o mesmo esse aí, é o mesmo. Não tem mais um outro vídeo aí? Não? É esse aí, pastor, ele tem 5 minutos. Agora é Ceará. Ceará. Está aqui o pastor Arnaldo batizando com várias pessoas lá dentro do tanque, aonde eles estão batizando. Olha lá, Jesus batizando no Espírito Santo, quando as pessoas também descem as águas do santo batismo. Estão recebendo o ensinamento nesse lugar onde é muito difícil também, viu? Ali na Malávia, a Malávia fica na África, um lugar difícil, olha para vocês verem. Mas olha como é que os crentes, eles ficam lá, viu? Quando Jesus começa a batizar no Espírito Santo, eles não ficam parados, eles começam a dar tudo estrada de chão, bem-vindo, eles começam a glorificar e a receber, eles esquecem de tudo, viu? E deixam Jesus encher a vida deles. Então, indo ao batismo também, glórias a Jesus. Aí está aquele dinheirinho que você manda, irmão, viu? Está para pagar esses missionários, aqueles R$10, R$20, R$50 que você dá, e até alguns que ajudam com mais, está sendo para sustento dos nossos irmãos também na África. Glórias ao nosso Deus para sempre. Está ali o Emerson Tobias, que é o missionário, está aparecendo ali nesse momento. Isso faz tempo. Agora vamos em frente, vamos ver mais missionários. Deixa eu correr o vídeo aí para nós ver, viu? Agora vem o Paraguai. O Paraguai, a obra avançando. Gelson, junto de sua família. Esse é o Gelson Lituins. Agora vem o Paulo Berizo aqui no estado. Esse é de Boqueirão do Leão, trabalhando tanto na pregação do Evangelho quanto também nas reformas da igreja ali. Seria isso que nós tínhamos hoje aqui, para mostrar para os irmãos. No domingo nós vamos ter mais também, muito provável que amanhã vai ser mostrado em outros lugares também, que foi feito os vídeos cortados também, né, para a gente mostrar para os irmãos como o dinheiro de vocês está sendo enviado, o nosso dinheiro, na verdade, e não de hoje. O Ceará, inclusive, já fazem muitos anos, né, irmão Josué, que está sendo trabalhado lá. Eu não sei se alguém sabe a precisão do tempo do Ceará, que eles foram para lá, já do pastor Joel, enfim, também lá na África. A igreja Assembleia de Deus aqui de Estância Velha, ela tem sido uma igreja mãe, pode-se dizer, né, irmãos? Uma igreja mãe, e ela tem estendido a mão, tem ajudado muita gente por aí afora, porque a obra, irmãos, eu sei que eu fui para o interior, vim para o interior e fui para o interior com o pastor presidente. Tem dias que você não tem, você chora e não tem.
É só confiar, como disse o irmão Roque, só confiar no Senhor Deus, porque se você não confiar, você não tem para botar gasolina, você não tem, quem sabe, para comprar 1 quilo de erva. Carne muitas vezes não falta no interior, viu? Nos nossos interiores aqui. Agora, lá nos interiores deles, às vezes eles fazem que nem o povo de Israel, né? Não temos nada. Vem para Moisés, ore por nós, para que Deus mande carne, um pouco de carne para nós, né? Mas Deus sempre tem feito milagre nesses lugares, viu? Glórias a Jesus, irmão Luiz. Deus tem atendido o teu trabalho. O trabalho dos nossos irmãos que trabalham na missão não é em vão, viu? Não é em vão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos, nesse momento, ficarmos em pé, agradecidos a Deus por tudo o que Ele fez por nós, nessa noite, no início do congresso. E eu conto com vocês. Gente, convide mais alguém. Se o desafio puder estar conosco. Se os irmãos não vão sozinhos, levem mais alguém, convidem para ir. Mas eu quero ver salvação de alma nesses dias aqui, viu? Eu quero ver, o congresso não é feito só para crente. O congresso é feito para aqueles que você traz, você abraça ele e você leva. E até na hora do convite, você acompanha ele aqui na frente, ele vem chorando, aceitando Cristo como Salvador, viu? Então, trabalhe e faça isso. Amanhã, então, no sábado, às 19 horas, nós teremos o grande culto de sequência lá no Boqueirão, estava falando do Boqueirão do Leão, né? Aqui no nosso Campo Grande, né? Nosso Campo Grande, e domingo também, às 18h30 no Campo Grande, como já frisei, no domingo de manhã, o nosso culto será aqui às 8h30 da manhã, vai ser 8 horas, nós já estamos com a igreja aberta para oração, às 8h30 inicia o culto, e nós teremos então o pastor que estará ministrando, e também a irmã Gisela está avisando que o coral da UFANEB canta no sábado lá no Campo Grande, certo? E o Luiz, ele vai esperar vocês na porta, e ele tem os cartões do carreteiro aí, viu? Então não vá para casa sem comer carreteiro no domingo. Glórias a Jesus. Levante sua mão direita aos céus, que a paz e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada uma de nossas vidas, e tenhamos uma semana de paz. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Estamos despedidos. No nome de Jesus, Deus abençoe a todos.